Olá, meus caros amiguinhos do Blockbuster, como estão vocês? Hoje eu tô aqui para falar de algo que remete a todo o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+. E para celebrar este mês que remete a tantas décadas de luta, de militância, né, de algo tão importante que são os direitos igualitários, principalmente em questões de sexualidade e gênero, eu vou falar de RuPaul's Drag Race, um dos programas mais emblemáticos que traz, obviamente, muito conteúdo queer. Então, não conhece esse programa? Quer saber um pouquinho mais? Segura aí depois da vinheta. Então, liguem seus motores que vença a melhor drag queen. Bueno, como eu já falei, o RuPaul's Drag Race é um dos programas mais emblemáticos, né, da TV norte-americana e que conquistou o mundo, né, justamente por trazer sempre uma gama de drag queens muito poderosas, né, a cada temporada, né, disputando a coroa de drag queen do ano, enfim. Né, o programa começou em 2009, já são 13 temporadas só no território norte-americano da série principal. Vai começar agora a 6ª temporada do RuPaul's Drag Race All Stars, que é uma reunião das melhores que já tiveram pelo programa, né? Já é a 6ª temporada disso. Tem também vários subprodutos, entre eles temporadas de Drag Race de outros países. Tem do Reino Unido, tem na Espanha, começou agora, faz uma semana basicamente. Tem no Canadá, tem na Tailândia, né? Só tem no Canadá, Tailândia, já falei. Tá faltando um que eu esqueci. Ah, Holanda. Falta Brasil, né? Mas enfim, quem sabe um dia. Mas o programa, pra tu ver a força que tem esse programa, né? Já ganhou vários Emmy também. Né? A RuPaul, a criadora, ela é uma das drag queens mais famosas do mundo. Ela cantou até com o Elton John, lá nos anos 90, quando ela começou a estourar, foi modelo, enfim. Tanto que um dos álbuns dela, ou música agora, me deu branco também, foi Supermodel of the World. Então, tipo, ela é uma drag queen de peso e que, né, abriu caminho agora para, nesses últimos mais de 10 anos, para outras drag queens também, né, conquistarem o estrelato. E é tão bacana, né, o sucesso desse programa, que até no Brasil, assim, já vieram várias delas. Aqui em Porto Alegre, especialmente, teve alguns eventos que chamaram algumas drag queens participantes, acho que até vencedoras teve aqui. Então, pra tu ver que realmente é algo grande, que conquista muita gente, não só gays, lésbicas, trans, drags, né, queers em geral, mas também muitos amigos héteros mesmo adoram esse programa, porque não é só a competição, né, o reality show em si, né, de cada semana uma sendo eliminada, outras coroando um vencimento, né, uma faixa para mais adiante conquistar o programa todo, enfim. Mas também porque se fala muito sobre dramas pessoais, sobre aceitação. Elas são muito divertidas, mas tem muitos relatos emocionantes delas também. Então é um programa que mistura, né, a realidade com muito humor, muito glamour também, né. A minha mãe, que é uma que adora as maquiagens das drags, ela queria se maquiar como as drags se maquiam. Pra tu ver, né, como funciona o negócio. Mas então, vamos lá. São 10 posições que eu coloco aqui. E em 10º lugar eu já coloco a Season 2, a 2ª temporada. Depois eu falo mais da primeira. Mas por que a Season 2 está em 10º lugar? Porque ali começou a se moldar como é a competição hoje em dia. Na época ainda era muito... meio que uma imitação do programa da Tyra Banks. Das modelos lá, que a cada semana conquistavam pelo seu estilo, pelas fotos maravilhosas, enfim. Então, talvez o lado drag no início ficasse um pouco, talvez não abaixo, mas no mesmo tom de uma coisa fashionista, né? Tanto que as vencedoras dessas primeiras seasons da RuPaul eram mais isso, não era exatamente só pelo quesito drag queen, mas era também porque são de estilo mesmo, de moda. Né? E isso foi uma coisa que começou a ser moldada depois. Até os jurados no início eram diferentes. Tinha o Santino, tinha meu Deus, que é o nome da outra menina. Não é a Michelle? Depois veio a Michelle Visage, né, substituindo. Mas enfim, porque era isso, era muito mais uma competição de estilo.
digamos assim, né, nas avaliações dos jurados, por mais que tivesse já a comédia, enfim, no meio. E essa temporada, ela moldou o programa no sentido tanto do formato do palco, do workroom, né, que por mais que tenha mudado um pouco até hoje, ele remete muito à segunda temporada. A primeira você vê que é uma coisa totalmente diferente, né? E tem drag queens icônicas, né, que marcaram já a segunda temporada. Tem a Raven, tem a Jujubee, temos uma vencedora polêmica, que até hoje não é muito bem aceita. Temos a estreia da Chandler, que é uma das drags mais icônicas também, dessa RuPaul, que vai retornar. Um pequeno spoiler, assim, pra quem nunca viu. No primeiro episódio, a Chandler já é eliminada. Mas ela retorna depois, em outra temporada. E mais outra também. É spoiler, mas é só pra vocês terem ideia de quanto essa drag marcou a temporada. Então, esse foi o 10º lugar. Como eu disse, tem vários subprodutos, né, do RuPaul's Drag Race, né, inclusive as temporadas de outros países. Então, em 9º lugar, a gente coloca a primeira temporada do Reino Unido, né, que também é apresentado pela RuPaul. E, assim, gente, o humor britânico, a gente vê a diferença, assim, tipo, tanto um pouco no estilo das drags, quanto no humor delas. E o programa se adapta muito bem a isso, assim como as drags se adaptam muito bem ao programa. Então, e são drags muito poderosas, assim, muito talentosas, que participam dessa primeira temporada. Tem a The Vivienne, tem a Divina, tem a Baga Chips, também, que pra mim é uma das minhas favoritas, até da história da RuPaul, de tão engraçada que ela é. Então tá aí o 9º lugar, uma temporada bem interessante e que saiu um pouco dos moldes do norte-americano, né, e já marcando história. O 8º lugar ficou para a 4ª temporada do RuPaul's Drag Race normal, digamos assim, né, o americano. Que é a primeira temporada que tem uma final com público, né, com audiência, com um grande palco, um grande público assistindo tudo ao mesmo tempo. Tem entrevistas com todas as participantes do elenco, a escolha é perante o público, antes não era assim. Né? E também foi a primeira vez que uma vencedora, digamos, estranha acabou ganhando o programa. Que reflete muito daquilo que eu falei antes sobre a segunda temporada, que antes era uma coisa mais questão de fashion e não fashion. E a partir dessa 4ª temporada começa a ficar uma coisa mais de personalidade mesmo. Né? Tipo, claro, misturando bons looks no runway, não é porque ela era estranha, né, fora do usual, que ela não entregasse looks muito marcantes, pelo contrário. Looks maravilhosos, mesmo que fosse por um lado muito menos padrão, digamos assim, de moda. Então a 4ª temporada merece também né, os louvores também pro elenco, né? Tem a Chad McMichaels, que é um clone da Cher, basicamente. Né? Inclusive o Snatch Game, que é uma das competições dela, que é clássica, cada temporada tem, na metade da temporada mais ou menos, esse quadro, essa competição entre elas, que é para disputar quem faz a melhor imitação de uma celebridade ou subcelebridade, enfim. E obviamente, né, a Chad ganhou pelo destaque da Cher também. Mais um spoiler, mas enfim, mas só para vocês saberem que não tinha como não ganhar, porque é perfeita a personificação da Cher, né. E aí temos a Sharon Needles, temos a Fifi O'Hara, inclusive a briga entre as duas é uma coisa que vai marcando toda a temporada. Inclusive, num dos desafios, elas são obrigadas a trabalharem juntas. Então tem muito conflito essa temporada, assim, tipo, dando aquele toque de drama a mais, né, pra deixar mais interessante ainda a competição. Em 7º, nós temos a 12ª temporada, que ocorreu em 2020, justamente, né, no começo da pandemia. Então o que aconteceu? As gravações estavam ocorrendo antes da pandemia pegar de jeito nos Estados Unidos, só que perto da final, que é ali por março, abril, o pessoal já estava em lockdown. Então o que aconteceu? A final, literalmente o episódio final, foi feito online. Né? Por um lado é meio broxante, né? Porque a gente não consegue ver tanta questão de público, torcida, né? Tanto elas disputando né, ao vivo e a cores, enfim, né? Uma olhando na cara da outra. Mas é muito interessante porque foi um dos grandes elencos também todas essas temporadas de RuPaul. Né?
Tanto a vencedora merece muito. Aliás, qualquer uma das 3 que foram finalistas merecia muito. Temos uma grande polêmica porque uma das finalistas, inclusive, teve que ser desclassificada por motivos de assédio, que ocorreram fora do programa, mas ocorreram, e foi uma coisa que viralizou já na estreia do programa, antes da estreia do programa, e ela acabou sendo eliminada sumariamente, mesmo participando dos episódios. E tanto que se você vê, por mais que ela vá indo bem, tem vários episódios que às vezes cortam o runaway dela, cortam uma participação, ela é bem diminuída, assim, tipo, e é avisado a cada episódio, ó, a fulaninha foi desclassificada por isso e aquilo. Então é uma temporada bem interessante nesse sentido. Também de até um posicionamento político, digamos assim, da RuPaul em relação a assédio. O 6º lugar vai para a 3ª temporada, porque também traz drags icônicas. É uma coisa que eu vou repetir continuamente, porque cada temporada tem drags muito, muito interessantes, assim, que marcam a época, que vocês veem hoje em dia até em outros programas, séries, né, participações na própria RuPaul, clipes, enfim. São realmente a Manila Luzon, a Raja, a Lexi Mattel, BAM! Tem um jargão maravilhoso. E a Jara Sofia, Carmen Carreira, enfim, tem muitas drags icônicas nessa temporada. Né? E também foi uma temporada marcada pelo conflito das Heathers, que seriam, digamos, as meninas malvadas do programa, que meio que se juntam para falar mal das outras, ou querer destruir as outras, enfim. Né? Então tem esse toque de drama, meio comédia, assim, que é muito engraçado durante a temporada e vai rendendo muito, assim. Já em 5º lugar temos a 2ª temporada do Drag Race do Reino Unido. Por quê? Essa 2ª temporada ocorreu agora em 2021, né? Foi ao ar, na verdade, em 2021, mas ela começou a ser gravada lá em 2020, também pré-lockdown. Então chega no 4º episódio, depois do 4º episódio, pra falar a verdade, as queens são obrigadas a irem pra casa. Acabou as gravações, não tem o que fazer, porque o pessoal tem que estar em lockdown. E quando elas retornam 7 meses depois, elas voltam com sangue no olho. Até esse 4º episódio era uma temporada muito legal, porque é um elenco assim, tipo, também espetacular, tipo, alto nível. Mas elas voltam com sangue no olho depois, e algumas que talvez ninguém desse muita bola antes, começam a se destacar. E chega na finaleira, tu achava que ia ser uma já grande favorita, tu fica, meu Deus, será que vai ser ela, será que não vai ser? Né? Então era anyone's game, assim, tipo, qualquer uma podia ganhar e mereceria, sabe? Então foi uma temporada muito, muito interessante, né? E esse toque aí da pandemia deu um gás nelas que foi, olha, poucas vezes vistos, assim. Estamos chegando perto do pódio das temporadas. E em 4º lugar nós temos a 9ª temporada de RuPaul's Drag Race. Por que ela tá especificamente a 9ª temporada aqui? Porque foi a primeira vez que a RuPaul usou um recurso para dar uma inovada na final, a escolha da grande vencedora. Né? Começou antes, era no palquinho ali do programa mesmo, aí a partir da 4ª temporada começou a ter público e tudo mais. Mas ainda era uma decisão talvez subliminar demais, subjetiva demais, né, perante o público. E aí a RuPaul criou uma batalha de lip syncs na grande final. O que são os lip syncs? São as dublagens, né? Que a cada semana uma drag é eliminada por conta da sua dublagem melhor que a outra, né? Então a pior sempre vai sashay away, como ela chama, e a melhor fica no Shantay Stay. E daí é a primeira vez que esse recurso dos lip syncs, das dublagens, é usado para decidir a grande final. Né? E daí tem uma batalha icônica de uma das drags, obviamente mais poderosas, porque está na final. Mas até então tu achava que ia ser uma, e daí quando vem aquela outra com aquele recurso ali no meio da dublagem, tu ganhou aí. Não tinha mais pra mais ninguém, tanto que foi um recurso que tentaram imitar depois e não deu muito certo. Né, dessa drag que venceu. Mas assim, ó, um dos melhores lip syncs, inclusive, né, de toda a história do RuPaul's Drag Race. O melhor lip sync eu ainda diria que é um outro que foi tão feroz quanto, só não teve esse recurso, mas foi mais feroz. Apesar de, justamente por não ter recurso, foi mais, né, no mano a mano, digamos assim. Mas daí é de outra temporada que eu já chego lá. Então chegamos ao pódio
de RuPaul's Drag Race, as melhores temporadas. E em terceiro lugar temos a quinta temporada. Por que a quinta? Porque a quinta reúne um elenco assim, ó, espetacular, que até, sei lá, nem metade, acho que até depois disso, não tem nenhuma ideia de quem vai pra final. Porque é muita drag boa, gente. Muita drag boa. Uma vence aqui, outra vence ali. Aí estão sempre mesmo que não vençam o desafio da semana, estão sempre ali entre os primeiros lugares, se revezando entre elas. Então, assim, é uma disputa pau a pau. Um elenco foda demais. Foda demais. Tem conflitos também. Tem uma underdog, né, que é excluída, apesar de ser mega talentosa. Obviamente ela vai pra final, né? Por conta do talento e os conflitos, né? Fica melhor ainda disso. Disputar isso. E é tão bom esse elenco que esse elenco vai voltar depois. Aliás, uma parte dele, né? As melhores das melhores ali vão estar de volta mais tarde, né? Mesmo não vencendo essa quinta temporada. Aí chegamos na segunda posição, que na verdade é a melhor temporada da série regular do RuPaul, que é a sexta temporada, né? Mais uma vez traz um elenco primorosíssimo. É a temporada mais engraçada, a que tem mais conflitos pessoais mesmo, não birrinhas, mas conflitos pessoais, né? Dramas que vão aflorando, né, por conta de traumas passados, enfim. E as drags vão se ajudando nisso, mesmo que briguem, elas vão se ajudando, né, a conquistar esses traumas, né, a revelarem e resolverem esses traumas, pelo menos de uma forma mais amena possível ali durante a temporada. Então é uma temporada que mistura a comédia, mistura o estilo, mistura o talento e mistura esse lado muito humano, né, que pra mim a série traz muito, assim. Eu acho que é a mais icônica nesse sentido, né, e pra mim também é a melhor vencedora de todas, incontestável. E se não for a minha favorita, é a minha top 3 favorita das drags que já passaram pelo RuPaul's Drag Race. Agora, antes de ir pro primeiro lugar, eu queria fazer menções honrosas. Primeiro, a primeira temporada, né, de RuPaul's Drag Race, porque ela é a temporada mais amadora, digamos assim, por mais que tenha queens muito legais, ainda é uma coisa que tá se ajustando, né, tipo, o ritmo é outro, é uma temporada menor, não tem filtro, é muito escura, ela é quase mal gravada, digamos assim, apesar de não ser mal gravada, né, é só questão de recursos mesmo. Ainda não tinha encontrado o caminho, né, para se tornar o que é hoje o RuPaul's Drag Race. Mas tem desafios legais, tem drags bacanas, tem coisas que a RuPaul vai questionar ela mesma depois, porque uma das finalistas meio que vai sendo levada por ser muito bonita, mesmo que entregue looks mais ou menos e não seja a melhor nos desafios, assim. E na final ela já se pergunta assim, será que a gente levou ela demais por ser muito bonita? E é uma coisa que a RuPaul vai questionar nas outras temporadas também. Que a cada semana, né, sempre tem uma drag queen na temporada que vai querer se basear muito na própria beleza e mostrar pouco look. E os jurados e a RuPaul vão sempre dizer, não se baseia na tua beleza, vai no teu talento, porque eles lembram dessa primeira temporada. Mas aí tem grandes nomes, tem a Ongina na primeira temporada, que revelou ser HIV positivo durante o programa, um dos momentos mais emocionantes da história do RuPaul's Drag Race. Eu tive a oportunidade de conhecer a Ongina, inclusive, numa dessas festas que eu comentei no início do vídeo, né, quando as drags vieram aqui pra Porto Alegre. Muito simpática, muito queridona, assim, e muito talentosa. As outras menções honrosas são a outras temporadas de outros países, tá? Tailândia, Canadá, Holanda. Por quê? Porque elas não entraram no top 10. Porque todas elas, apesar de ter desafios legais, elenco muito bom, tem um grande problema que é a falta de RuPaul nos jurados. São sempre outros jurados, né, de acordo com o país, enfim. E que eu acho que isso acaba meio que travando um pouco o ritmo. Talvez por esses jurados e principalmente a apresentadora principal não quererem ofuscar a RuPaul, não quererem, né, tomar o lugar dela, meio que acabam se contraindo um pouco, né, se limitando um pouco a algumas questões e não parecem tão, como é que eu vou dizer, tão espontâneas, né? Às vezes parece muito roteirizado, assim, o que elas estão fazendo, elas e os jurados, no caso, né? Então, pra mim essa é a falha ainda de outros países que não tem a RuPaul. Ainda achar esse caminho
tipo, uma linguagem própria, sabe? Mas sem essa preocupação de ofuscar ou não, né, a grande estrela que é a RuPaul. Então vamos ao primeiríssimo lugar, né, que é nada mais nada menos que a segunda temporada de All Stars, RuPaul's Drag Race All Stars. Como é que funciona o All Stars, gente? Ele foi criado, a primeira temporada dele foi logo após, eu não sei se foi entre a quarta e a quinta temporada ou se foi entre a quinta e a sexta, mas era basicamente com as melhores drag queens da primeira a quarta temporada, tá? Essa foi a primeira temporada do All Stars. Só que era muito ruim o formato, porque eles formaram duplas. As drags tinham formado duplas e as duplas eram eliminadas a cada episódio. Então ficou uma coisa meio... Tinha duplas que nem estavam afim de ficarem juntas, mas acabaram ficando pelo acaso. E alguns desafios não se encaixavam com duplas e o julgamento era meio estranho, enfim. Né, não rendeu assim o que deveria ter rendido. Então quando veio a segunda temporada do All Stars, que foi depois da 8ª temporada, isso sim. Aí sim, pegaram drags da segunda à 7ª temporada. Inclusive 5 delas eram da 5ª temporada. Falei que elas iam voltar, né? E assim, era um Dream Team mesmo, assim, porque eram... Até os primeiros episódios, os 2 primeiros episódios, tu via que, tipo, tinha ali umas que não iam render tanto. Mas assim, tipo, imagina, de 10 participantes, 8, 7 que seja, podiam ser qualquer uma delas vencedora. Então, tipo, tu vê que é um Dream Team mesmo, né? E também mudou o formato, como é que ia ser a eliminação das drags. Não é o mesmo formato da série regular, enfim. Trouxe várias novidades. Né? Tem o melhor lip sync de todos, né? Que é um lip sync de volta ainda por cima, de eliminadas, né? Durante o programa. Tem o momento icônico que algumas eliminadas confrontam as que ainda estão em jogo. Assim, gente, é uma temporada assim, ó, que a cada episódio é uma pauleira. Tem desistência já no início, assim. Então é pauleira a cada episódio. Assim, ó, é muito bom. É muito bom. Se você não quer acompanhar, tipo, as 500 mil temporadas que existem, né, mas quer conhecer um pouquinho mais, pula pro All Stars 2, que já vai conhecer, já vai, assim, ó, ficar impactado com tanta drag boa. É isso então, pessoal. Depois desse recap aí, desse top 10 de RuPaul, quero saber o que vocês acham. Se estão com curiosidade de assistir, não estão com curiosidade, querem passar longe, querem saber mais, né? Gostaram, não gostaram? Se namorado acompanham também, familiares, amigos, enfim. Comentem aí o que vocês acham. Né? Não se esqueçam, é claro, de se inscrever no nosso canal. Um recado que eu esqueci de dar no início do vídeo, obviamente, né? Porque eu ando meio tanso. Não se esqueça também de apertar as notificações aí, a sininho, né, para receber as notificações de novos vídeos. E também, se quiser ser membro do canal, tá o link aí embaixo, tá? Não esqueça então, gente, deixem sempre seus comentários, seus likes e até a próxima. Beijo!